comunismo foi a grande ideologia crítica do século XX. Todos os movimentos nacionalistas, todos os grupos de libertação nacional, todas as organizações políticas tinham que ter um posicionamento sobre isso. E particularmente durante o contexto da Guerra Fria, havia muita propaganda anticomunista, que consistia em você apresenta exaustivamente tudo que tem de ruim dos comunistas, isso através da mídia, dos livros, de todos os meios de comunicação possíveis, e você omite todas as informações positivas que tiver dos comunistas, dos países socialistas, etc. Tal como a gente mostrou no documentário anterior, que é o Anticomunismo em Hollywood. Tem uma importante peça publicitária que ganhou prêmios nacionalmente que diz o seguinte: é impossível dizer uma grande mentira dizendo só a verdade. Então você, para manipular as informações, e a mídia hegemônica faz muito isso, não necessariamente mentindo, você pode mostrar exaustivamente uma informação negativa sobre uma coisa, uma ideia, e omitir todas as informações positivas que tem sobre isso. Então, tem muita gente que você gosta, tem muitos personagens ao longo da história do século XX e atuais, comunistas, que você não sabia que eram, que você gosta. Então vamos ver alguns, vamos conhecer esses personagens? Militante comunista, Jorge Amado foi eleito membro da Assembleia Nacional Constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro em 1945. Jorge Amado é autor da Lei de Liberdade Religiosa, que está em vigor até hoje no Brasil. E todo brasileiro já assistiu algum filme ou novela inspirado em suas obras. Bem-vindo à cidade de Ilhéus, lar de gente simples e dos grandes fazendeiros de cacau, como o Coronel Ramiro Bastos. Eu sou muito democrático, quando a democracia me interessa, sabe? Ele é o homem mais poderoso da região. As obras de Jorge Amado são sempre um louvor ao povo brasileiro. Tem sempre uma crítica social, particularmente aos coronéis do Nordeste. Ele é o dono do Bar Vesúvio, que tem uma nova cozinheira que está dando o que falar. Ainda temos muito que conversar, viu? Uma moça simples, bonita e muito sensual, que é desejada pelos homens da cidade e está conquistando... Graciliano Ramos, grande escritor e jornalista brasileiro, também era um militante comunista. É autor de vasta obra literária, entre elas Vidas Secas e Memórias do Cárcere. Foi preso em 1936 em Maceió, no governo Vargas, acusado de ser comunista. E tanto Vidas Secas quanto Memórias do Cárcere receberam adaptações para o cinema. Hein? Você entra como se estivesse entrando na sua própria casa. Cândido Portinari, um dos maiores artistas plásticos brasileiros. Portinari desenvolveu, em toda a sua trajetória como artista, um forte apelo voltado às questões sociais, ao cotidiano da classe trabalhadora, seus dramas, suas dificuldades, suas lutas. Portinari foi militante do Partido Comunista Brasileiro, tendo sido candidato a deputado federal e senador também. Oscar Niemeyer, o maior arquiteto da história do Brasil, considerado um dos mais influentes do mundo. Niemeyer projetou diversos edifícios em Brasília, cidade projetada para ser a capital do Brasil. Entre outros importantes edifícios que Niemeyer projetou ou ajudou a projetar, se encontra a sede das Nações Unidas em Nova York. Niemeyer fez parte do Partido Comunista Brasileiro e teve que deixar o Brasil após o golpe de 64 devido à perseguição política. Niemeyer foi fiel às suas ideias comunistas até a morte. Era amigo pessoal de Fidel Castro, por quem tinha grande admiração. Nise da Silveira, a mulher que revolucionou o tratamento da loucura no Brasil. Nise se rebelou contra os tratamentos violentos da psiquiatria de seu tempo e propunha um tratamento humanizado, que utilizava a arte para reabilitar os pacientes. E sua vida foi tema de filme. Eu não acredito em cura pela violência. Eu não sou capaz de fazer aquilo.
Nise foi presa política durante a Era Vargas, acusada de ser comunista, e dividiu cela com Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, o maior líder comunista do Brasil. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. Na prisão conheceu Graciliano Ramos, preso pelo mesmo motivo. Nise era uma comunista, filiada ao PCB, fato totalmente omitido no filme. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. João Saldanha, o técnico da seleção que atormentou a ditadura, conhecido como João Sem Medo. Ele era o técnico da seleção brasileira em 1970 e não aceitou a interferência do governo Médici na escalação da seleção, e por isso foi demitido. Militante comunista e filiado ao PCB, João Saldanha fez forte oposição ao regime militar e foi perseguido por isso. Você era militante do PCB, bravo? Já nessa época, já há muito tempo desde. Você tem irmão? 42. Você e seu irmão? Sei. Quando afundaram os navios brasileiros, foi aquele dia que no dia seguinte nós entramos para. Quando o presidente da República, o general Emílio Garrastazu Médici, declarou que João deveria convocar o centroavante Dario, o treinador rebateu dizendo que o presidente escalava o ministério e ele escalava a seleção. Em tempos de ditadura militar, foi a gota d'água. Eu não aceitei injunções. Eu sei que eles me chamaram assim como uma espécie de desafio, porque eu era crítico. Mas botar gente no meu. Pablo Picasso, grande pintor espanhol, um dos maiores artistas do século XX. Picasso morou na França a maior parte de sua vida, onde se filiou ao Partido Comunista Francês. Sua militância política se reflete também em suas obras. A mais famosa delas, Guernica, reflete o bombardeio dos nazistas a uma cidade espanhola. Guernica foi uma tentativa de Picasso de chamar a atenção do mundo para a causa dos republicanos, que lutaram numa terrível guerra civil contra os fascistas, apoiados por Hitler. Filiado ao Partido Comunista Francês até o fim da sua vida, ganhou prêmio em diversos países, entre eles a União Soviética. That it all came easily to me. The truth is, the only way to be a true artist is to work day and night. Lose yourself in it completely. I want to paint like you, Papa. Then I will teach you. Can either of you paint something as extraordinary as that? Your technique is all wrong. You have talent, but no discipline. Frida Kahlo, grande pintora mexicana, um dos maiores ícones do feminismo a nível mundial. Sua imagem ficou associada à independência das mulheres em todo o mundo. O que muitos não sabem é que Frida era uma militante comunista, filiada ao Partido Comunista Mexicano e esposa de um importante pintor também filiado ao Partido Comunista Mexicano. Frida conheceu e teve um caso amoroso com o grande líder soviético, Leon Trotsky. Trotsky havia se refugiado no México depois da disputa com Stalin pelo poder na União Soviética. Um dos quadros de Frida se chama O Marxismo dará saúde aos doentes. A vida da pintora mexicana se transformou em filme, que conta sua história. I didn't come here for fun or to flirt. If I'm not good enough, I have to do something else to help my parents. One of the most seductive and most intriguing women of ours or any time. I loved your paintings. Academy Award nominee Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas, Valeria Golino, Ashley Judd, Mia Maestro, Edward Norton, and Jeffrey Rush. To Frida! Frida. Eduardo Galeano, grande escritor e jornalista uruguaio, autor do clássico As Veias Abertas da América Latina. Com a instauração de uma ditadura militar no Uruguai em 1973, que durou 12 anos, Galeano, que historicamente foi vinculado às correntes marxistas, teve que se exilar na Argentina, de onde continuou seu trabalho. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá SIDA. Si fuma, tendrá cáncer.
Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. José Saramago, um dos maiores escritores portugueses do século XX, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e também do Prêmio Camões, o maior prêmio da língua portuguesa. Militante comunista, dizia que ser comunista era um estado de espírito. Boa noite. Ele é reconhecido como um dos mais importantes romancistas da atualidade. Crítico feroz da nossa sociedade, acha que a arte não ajuda a mudar o mundo, mas sua literatura e seu pensamento político produzem ideias e reflexões contra o individualismo e a lógica do lucro. O Roda Viva entrevista esta noite o escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura de 1998. Transformou-se em serventuário do poder económico. Eu às vezes digo, de uma maneira talvez um pouco brutal, que os governos se tornaram nos comissários políticos do poder económico. E é essa situação em que estamos. Claro que isto levaria a um debate sobre o que é efetivamente isto a que chamamos de democracia, se realmente é uma democracia. Gabriel Garcia Marques, grande escritor colombiano, autor do clássico 100 Anos de Solidão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. O escritor era um militante comunista, filiado ao Partido Comunista Colombiano, e as questões sociais sempre estiveram presentes em suas obras. Muito amigo de Fidel Castro e tendo trabalhado para a imprensa cubana, em várias ocasiões o escritor serviu como intermediário entre Washington e Havana. Agradezco a la Academia de Letras de Suecia el que me haya distinguido con un premio que me coloca junto a muchos de quienes orientaron y enriquecieron mis años de lector y de cotidiano celebrante de ese delirio sin apelación que es el oficio de escribir. Pablo Neruda, grande escritor e poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1971. Militante comunista e membro da direção do Partido Comunista Chileno, abriu mão de sua candidatura à presidência da República em favor de Salvador Allende. E Neruda morre 12 dias depois do golpe militar que colocou o ditador Augusto Pinochet no poder. ¿Personaje secundario? ¿Yo? No, señor. Porque te voy a agarrar. Han pasado solo 3 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y aquí está a punto de empezar una persecución fabulosa. Con ustedes, el poeta Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Dicen que Neruda es el comunista más importante del mundo. Soy perseguido en el último sitio del mundo donde yo hubiese querido que eso ocurriera, aquí en Chile. Muy buenas tardes, señor presidente. ¿Conozco a Neruda? No, yo no. Sí, señor. Atrápelo y humíllelo. Vamos a pasar a la clandestinidad. Lo siento mucho, pero no lo puedo dejar salir del país. Te quiero, poeta. Te quiero. Para alguns já parece óbvio, mas muitos não sabem que Che Guevara foi um dos maiores líderes comunistas da América Latina. Sua imagem foi tão massificada que foi até dissociada do comunismo. O médico argentino, um dos líderes da Revolução Cubana, foi um dos braços direitos de Fidel Castro. Mesmo tendo se tornado ministro em Cuba, abandonou o posto e foi lutar pela independência dos povos da África e da América Latina. Se tornou então um ícone mundial da luta pela liberdade e justiça, principalmente depois de ter sido capturado e executado pelo exército boliviano com o apoio da CIA. Sua vida foi retratada em diversos livros, filmes e documentários, o mais famoso deles, Diário de Motocicleta.
ese vagar sin rumbo por nuestra mayúscula América me ha cambiado más de lo que creí. Yo ya no soy yo. Albert Einstein, um dos maiores gênios da humanidade, o físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna. Einstein é autor de um importante artigo publicado numa revista marxista estadunidense chamado Por que Socialismo?, onde defende a implantação de uma economia socialista. Imagine um trem passando velozmente, mais rápido que qualquer outro trem que você já viu. Agora quero que imagine que, enquanto o trem está passando, 2 raios caiam do outro lado dos trilhos, ao mesmo tempo, com 100 metros de distância entre eles. E depois? Paciência. Agora imagine que você está de pé no meio do trem durante exatamente o mesmo cenário. As quedas dos raios seriam simultâneas? É claro. Não se a luz se mover em uma única velocidade. Agora feche os olhos. Albert, isso é ridículo. Volte para o trem em movimento e realmente pense nisso. Vamos, Michele. Nesse célebre artigo, Einstein diz: estou convencido de que só há um caminho para eliminar as graves mazelas que sofremos: o estabelecimento de uma economia socialista. Stephen Hawking, físico e cosmólogo britânico, reconhecido internacionalmente por sua contribuição à ciência. Conhecido por suas ideias simpáticas ao socialismo, fez duras críticas à direita britânica e estadunidense. E sua vida foi representada no filme Teoria de Tudo. You see how the men's shirts glow more than the women's dresses? Yes. Do you know why? Why? Tide. The washing powder. The fluorescence in the washing powder is caught by the UV light. Why do you know that? Your black hole theory. It's brilliant. To the esteemed Dr. Stephen Hawking. He will never speak again. Yes, he will. My name is Stephen Hawking. It's American. Is that a problem? Hawking disse: todos podem desfrutar de uma vida de luxo e lazer se a riqueza produzida pelas máquinas for compartilhada. Ou a maioria das pessoas pode acabar miseravelmente pobre se os proprietários das máquinas conseguirem fazer o lobby contra a distribuição de riqueza. Até agora, a tendência parece acompanhar a segunda opção, com a tecnologia aumentando cada vez mais a desigualdade. Simone de Beauvoir, ícone do feminismo em nível mundial, escritora e filósofa francesa. Autora do livro Segundo Sexo, um dos clássicos do feminismo, que influenciou gerações e gerações de feministas e influencia até hoje. Militante comunista, esposa do também comunista Jean-Paul Sartre, teve uma atuação política ao longo de toda a sua vida. Junto com Sartre, viajou à União Soviética e também a Cuba depois da Revolução, onde conheceu pessoalmente Fidel Castro, Che Guevara e diversos outros revolucionários cubanos. Aposto que teve vários desses personagens que a gente mostrou aqui, vários desses intelectuais, que você se perguntou: caramba, como é que eu não sabia que essas pessoas eram comunistas? Como é que eu passei a vida inteira conhecendo essas pessoas, gostando dessas pessoas, sem saber que eles eram comunistas, ou pelo menos simpatizantes do comunismo de algum modo, né? Isso é fruto da propaganda anticomunista que a gente sofreu ao longo da vida inteira. Essas informações não foram escondidas de nós de forma aleatória. Isso é algo deliberado. A gente tem muito acesso às informações negativas, né, referentes aos comunistas ou ao comunismo como um todo. Então a gente sabia exaustivamente dos crimes de Stalin, a gente sabia exaustivamente das mortes que ocorreram durante o governo Mao Tse-tung. Vários filmes relatam as situações horrorosas que de fato ocorreram durante o governo do Khmer Vermelho, que, enfim, cometeu diversas atrocidades, uma coisa realmente horrorosa, é importante dizer isso aqui. A gente recebe as informações negativas da Coreia do Norte e sempre se enfatiza que eles são comunistas, né? No entanto, quando tem uma figura simpática, uma figura agradável, uma figura que a gente gosta, que é reconhecido por todo mundo como algo positivo, é totalmente omitido o fato desses personagens serem comunistas, né? Eu gosto particularmente do caso da Anísia da Silveira, naquele filme que, aliás, é um ótimo filme, um filme maravilhoso, mas o filme omite completamente o fato de que a Anísia da Silveira é uma comunista afiliada ao Partido Comunista Brasileiro. Quer dizer, não é aleatório também essa situação. Quando o personagem é humanizado, como ele é agradável, como ele é muito querido, você omite totalmente essa informação.
Jorge Amado, grande escritor, muito querido pelos brasileiros, foi um deputado federal pelo PCB. Cândido Portinari foi candidato a deputado federal. A gente tem também figuras como Oscar Niemeyer, Gabriel Garcia Marques, que eram amigos pessoais de Fidel Castro, e a gente muitas vezes não sabe disso. Por que essas informações não chegaram até nós? A carta de Einstein defendendo o socialismo, você conhecia? Provavelmente não, né? Aliás, vale a gente se perguntar mais uma vez, por que essas informações não chegam até nós? Por que tanta gente não tem acesso a essas informações? As informações que a gente vai ter acesso, e a mídia como um todo, elas vão influenciar poderosamente as nossas visões de mundo. Vale a pena a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso.